ok aqui. Ai, caramba. Agora vamos entrar no Instagram. Aí. Já estamos no Instagram, já estamos no YouTube, estamos também no LinkedIn. Né? Vamos aguardar só mais um minutinho e aí a gente já começa. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Alexandre Cardoso, sou o CEO da Tubilin. Estamos aí prontos para mais uma live. Hoje com uma convidada especial aqui, a Silvana Lázaro. Obrigado por aceitar meu convite. Fiquei muito feliz. E a gente vai hoje dar uma ênfase, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso movimento logística mais eficiente. Né? Então, a ideia é a gente fazer essa abordagem falando um pouquinho do que eu estou imaginando, que a gente está querendo desenvolver. Né? A gente quer que vocês conheçam um pouco desse movimento. Algumas pessoas me perguntaram como fazer parte, então a gente vai esclarecer um pouquinho e passar isso para vocês poderem nos acompanhar e fazer parte desse movimento aí, que é um movimento bem ambicioso. Estou muito feliz e animado para a gente evoluir nisso e poder realmente trazer benefício para as pessoas que estão na logística, que são vocês que estão aí nos vendo, e também, né, fazer com que o nosso Brasil seja um país mais eficiente. Né? Como vocês sabem, né, a minha empresa, o propósito dela é tornar as pessoas mais produtivas e felizes. Então, isso é o que me move e é o que a gente quer trazer, né, para todos aí que a gente conhece, que está envolvido com logística. Então, esse nome, ele tem um propósito, né? Daqui a pouco eu vou falar dele, e eu queria começar só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando, né? Como está hoje esse mercado de logística, né? Eu fiz uma pesquisa recente e realmente, assim, é um mercado que está em crescimento e globalmente falando, né? É um mercado extremamente grande, né? Para vocês terem ideia, o crescimento do ano passado vai passar, teoricamente, né, 2024, deve atingir um valor de 12 trilhões em 2024, né, que tá, agora estamos em 25 já, e esse é o tamanho do mercado, olha só, 12 trilhões, isso é muito grande, gente, é um crescimento enorme. E parte desse processo, né, nessa pesquisa que eu fiz, ele mostra que grande parte ainda é terrestre, né? A gente tem aí uma logística terrestre muito grande, isso eu estou falando mundo, tá, gente? Ainda não falei Brasil, calma aí que eu vou chegar lá. E aí nós estamos falando de 4,8 trilhões desse total, né? Que é um setor ainda que o transporte rodoviário tem grande parcela sobre isso, né? Então a ideia é a gente perceber que não é só o transporte, mas também a armazenagem. Olha só, o impacto do comércio eletrônico, né, em 2024, o crescimento deve alcançar 6,4 trilhões, cara, de dólares. Tudo isso que eu estou falando, gente, é dólar, né? Não é reais, não. Então, assim, é realmente um mercado em crescimento constante, né? Então, e agora, como é que está o Brasil? Né? Essa foi uma pergunta que eu me fiz e vamos dizer que eu fiquei um pouco frustrado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe o Banco Mundial, ele faz uma pesquisa global, né, nos países para indicar qual país é mais produtivo, né? Eu não sei se vocês têm ideia de que lugar que nós estamos, mas eu quando me perguntaram isso, falei, não, devemos estar lá na frente. Não, então, não é bem assim, né? O Brasil está lá em 51º lugar, né, gente? Então, dentro, né, dessa pesquisa, que é um desempenho logístico gerado pelo Banco Mundial, isso aqui saiu na ILOS, né, que é uma instituição super séria também, mas isso está disponível, você pode depois pesquisar e encontrar lá no Banco Mundial. Então, nós estamos mal, teoricamente, né?
Isso me deixou bem chateado. Aí eu fui pesquisar um pouco mais. Aí descobri que esse número não é bem esse, é outro. Nós somos piores ainda, né? Estamos lá em... Nem sei como é que fala isso. 65, posição 65. 75ª posição, né? Então, isso é um desafio, né? Que confesso que eu fiquei bem frustrado. E uma das coisas que se sinaliza é que a produtividade brasileira tem caído e a infraestrutura logística deficiente tem responsabilidade sobre essa queda. Agora, eu poderia chegar aqui e falar assim, então, pessoal, a culpa é realmente da infraestrutura, né? Isso não está andando da maneira que a gente gostaria, o governo X, o governo Y não está fazendo o que deveria fazer, mas eu acho que a gente tem que olhar de uma outra forma, né? Eu acredito muito nas pessoas que compõem esse mercado, né? Eu estou nesse mercado de logística há mais de 10 anos e vejo o esforço das pessoas, né, em serem produtivas. Então, a gente sabe que isso é um desafio, né? Mas tem coisas que talvez a gente possa fazer. Então, são oportunidades, né? Eu brinco que uma das oportunidades é que se está crescendo o número de centros de distribuição, que é o que diz essa reportagem, poxa vida, vai gerar mais emprego. Inclusive, essa semana saiu aqui na região que eu moro, que é a região de Campinas, o EPTV, não sei se deve ter na sua região, eles mostrando que um centro de distribuição que vai abrir agora em Sumaré vai precisar de 450 pessoas. Olha só, um número enorme aqui para a região, né? Claro, desde auxiliar até gestor. Então, é um mercado realmente que cresce cada vez mais, né? Está cada vez crescendo no país, e isso mostra que os investimentos estão crescendo muito, olha só. Atualmente, a construção desses novos espaços atingiu um recorde de 148 milhões de metros quadrados em 2023, né? Então, isso significa o quê? Que as empresas estão aumentando sua distribuição, né? Tendo mais sua distribuição no país. E aí é um pouco do mote daquilo que eu venho atuando, né, nos últimos 10 anos, que é realmente ajudar os profissionais desse segmento a poderem atuar com produtividade, né? E realmente, assim, o que a gente vê é que muitas vezes os nossos, vamos dizer assim, os nossos profissionais não estão preparados, né? De certa forma, mostra que está tendo até um apagão, né? Eu tenho vários clientes que estão sofrendo com essa questão, né? Porque não tem gente preparada. Então, assim, lógico, ter um curso técnico é importante, ter um curso superior também, mas mais que isso, eu acredito que as pessoas podem ter conhecimento prático. Então, a minha ideia é que a gente consiga criar um movimento onde as pessoas recebam esse conhecimento prático e possam praticar no dia a dia delas, né, sem precisar esperar uma formação, né, técnica ou de faculdade. Então, aí que surgiu esse desafio, que eu achei muito interessante, que é o meu propósito, né, de fazer as pessoas mais produtivas e felizes. E para isso, né, eu pensei assim, tá bom, mas como é que a gente vai mudar essa realidade? Né? Bom, Sócrates dizia o seguinte: primeiro, para mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Então, eu gostei dessa frase que eu encontrei esses dias e eu achei, super interessante, né? A gente, muitas vezes, né, fica esperando os outros fazerem. Então, tomei a decisão de criar esse movimento porque eu acho que a gente tem esse papel, né, como educador, como treinador, consultor, né, de trazer o conhecimento para todos, né? Então, esse é o meu objetivo, né? É trazer isso não só para mim, não deixar isso comigo, mas levar isso para as pessoas, né? De uma maneira democrática, né? Esse é o ponto principal. Então, a pergunta é como é que a gente muda nós mesmos, né? Aí, essa é a grande pergunta. Então, eu queria contar uma história para vocês de um profissional que a gente ajudou há um tempo atrás, 10 anos, um coordenador de logística, e hoje ele é diretor de uma das grandes varejistas do Brasil, e ele começou essa transformação, né, comigo. Foi uma pessoa que já tinha um conhecimento de logística bem, tinha uma experiência boa, mais de 15 anos na área, e mesmo assim a gente pôde agregar mais conhecimento e trazer um desempenho maior para a empresa que ele trabalhava, né? Então, eu tenho uma foto aqui de como era antes, e assim que a gente chegou, as pessoas falavam, sempre foi assim, né? E a gente fala, não, gente, não é possível ser sempre assim, né? Vamos mudar essa realidade. Falo, não, gente, olha, é assim mesmo, assim que a gente trabalha, assim que a gente
E vejam que realmente é uma situação caótica, né? E foi interessante que quando a gente começou, esse gestor ele foi questionado, né? Falado assim, escuta, será que dá para mudar isso, né? Então a gente começou a fazer um trabalho com ele, começamos com coisas básicas, e ao ter a reunião com o diretor perguntou, você vê uma luz no fim do túnel? Aí ele falou assim, eu vejo. Aí ele perguntou, é um trem? Aí ele falou, não, porque ele poderia ser atropelado pelo trem, né? E ele falou, não, muito pelo contrário, eu vejo uma luz que para mim é o paraíso, né? A partir desse momento que a gente resolveu aplicar esses conceitos de melhoria, né? A gente vai falar de Lean, isso tudo trouxe para ele essa visão. Ele falou, cara, acho que a gente consegue. Então a gente fez um trabalho assim, de muito esforço e muita consciência, conhecimentos novos. Na última live eu falei, né, de 4 dicas de como se tornar um profissional, né, diferenciado, né? Uma das dicas é entregar resultado, que ele não estava entregando. A outra é ter o conhecimento do método, né, que é super importante. A terceira eu falei sobre ser, fazer e ter, né? Esse é um tema que eu sempre falo, né? A gente primeiro tem que ser, para depois fazer e depois ter. Então, se você quer ser um líder de logística, primeiro seja um, mesmo que não esteja o cargo, né? Eu sempre falo, faça as coisas da melhor forma que você puder. E, por último, mostre os resultados, né? Até usei uma brincadeira, Silvana, no último que eu coloquei o peru e o pavão, né? Eu falei, seja pavão, não peru, né? Senão você trabalha muito. Isso é uma coisa que eu vejo muito nos profissionais, sabe? Se dedicam muito e não fazem a divulgação daquilo que estão efetivamente realizando, né? Esse é um desafio que eu vejo como um grande desafio de todos nós como gestores da logística, né? E aí a gente fez coisas simples, né? Como vocês podem ver aqui, Kanban, carrinho, marcação no piso, um quadro, né? Para acompanhar hora a hora, acompanhar como estava sendo as entregas, aqui ele do meu lado aqui, então foi muito legal, a gente aplicou o método, né, envolvendo toda a equipe, ele tinha uma característica bacana, que eu também ressalto que é um tema importante, talvez a Silvana possa até falar disso, que é trabalhar em equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, né, Silvana? Então a Silvana daqui a pouco vai falar um pouco disso também. Então é algo que realmente faz com que a gente evolua, né, e cresça, né? Então, aí como ficou depois, né? Outro dia eu mostrei essa foto e o pessoal falou assim, nossa, é fim de semana? Não, é dia normal de trabalho, só que as coisas estão fluindo, né? Não ficam paradas, né? Então, você vê que realmente a mudança é radical, né? Então, essa é a mudança que foi possível nesse processo. E aí, a partir daí, a gente vem aplicando isso em vários segmentos, entre eles, né? Alguns segmentos eu trouxe aqui para vocês verem, né, que a gente está... não falei do resultado. O resultado aí foi ganho de produtividade de 90 volumes por homem-hora para 226 volumes por homem-hora, ou seja, um ganho enorme aí de 150%. Né? E, claro, né, isso foi uma empresa, mas essas outras aqui também já passaram por essa transformação e eu tomei a liberdade de trazer aqui um dos gestores, 2, na verdade, um aqui vocês devem conhecer, apesar de estar escrito PMI aqui, é da Stanley, e o outro é da Bemol. A Stanley, vocês devem conhecer, né? Aquela do copo, né? Todo mundo tem um copo daquele da cerveja, ou, né? Aquele squeeze, né? De conservar. E a Bemol é uma varejista lá no norte do país, em Manaus, né? Então é uma empresa também bem legal. Eu trouxe o gerente para falar um pouquinho. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aqui. Conseguiu aí um aumento no nosso faturamento em 60%, né, utilizando as técnicas Lean, satisfação da equipe, porque eles andavam menos no CD para poder fazer o atendimento, né, e esse 60% que a gente aumentou no nosso faturamento é considerando o mesmo tamanho de equipe e os mesmos equipamentos. Foi simplesmente mudança operacional dos nossos processos. Mas a gente ficou com um dever de casa que a gente concluiu agora, esse ano, 3 anos depois, que aí sim tinha custo, que foi uma melhoria no sistema, implantação de tecnologia. Depois desses 60% que a gente aumentou com a nossa base operacional exatamente igual, a gente implantou agora com a tecnologia, a gente aumentou em 5x, 5 vezes. Eu não posso falar os valores aqui, né, da companhia, mas...
Olha que interessante, né? Ele, primeira rodada, ganhou 60%, depois 5 vezes, né? A Silvana vai falar disso, a Silvana é da área, eu trouxe ela exatamente para elucidar, né, essa transformação, falar um pouquinho dela, né, de como isso funciona. E agora eu vou mostrar aqui o Danilo, que ele era o gerente da Bemol. E o interessante, eu não falei, o Danilo, ele era supervisor da área de recebimento, né? E depois da aplicação desses conceitos, ele se tornou, né, por mérito, né? Lógico, não foi só conhecimento em Lean, ele cresceu e virou o gerente de 5 centros de distribuição na região. Então foi um ganho assim bem interessante, né, em termos de carreira, né? Ele pôde crescer de uma maneira bem significativa. Vamos ver o que ele fala aqui. Nessa primeira incursão, 2019, nós ganhamos, acho que um percentual, acho que 15% de ocupação. A gente não tinha muito indicador na época. A gente criou alguns indicadores de qualidade depois, então o que a gente conseguia mensurar ainda era muito incipiente. Os resultados mais recentes que teve ao longo dessa transformação toda, todo esse tempo que eu trouxe, a gente nunca gastava o que tinha que gastar, a gente sempre ultrapassava o nosso orçamento. O segundo semestre de 2022 foi o primeiro semestre que a gente ficou abaixo do limite de orçamento, deu uma melhoria de 12%. Ficava sempre 13% acima e a gente conseguiu ficar ali abaixo dos 100. Nossa produtividade, por exemplo, aumentou 70%. Então, hoje a gente tem um indicador de produtividade. E hoje, toda essa construção, toda essa base, possibilita um novo indicador que nós temos, que chama OTD, que é o On Time Delivery. Quantos por cento eu entrego no mesmo dia, quantos por cento no dia seguinte, quantos por cento no prazo, que é o meu OTD. E em início de 2023, a gente estava com 48% entregue no dia seguinte, no D1, que nós chamamos, e os últimos 3 meses, agora bem recente, a gente atingiu essa meta. Legal, né? Você vê só ele... falando um pouquinho da importância dos indicadores, né? Do quanto eles ganharam 70% de produtividade. Os números são realmente impressionantes, né? Então, tudo isso fez a gente pensar o seguinte: como é que eu posso atingir mais gente, né? Essa sempre foi a minha dúvida. A nossa equipe é uma equipe pequena e a gente pensou assim: como é que eu multiplico esse conhecimento? Então, a primeira iniciativa, qual foi? Foi criar um livro, né? Que é Logística Lean sem Distribuição, que foi um livro que até hoje é um dos livros de referência para alguns gestores, inclusive eu tive a felicidade de encontrar alguns que falaram assim: Alexandre, seu livro me ajudou a ganhar alguns milhões. Eu, poxa, que legal. Eu falei assim, bacana, é isso que a gente quer. A gente não quer que o conhecimento fique só com o consultor, né? A gente quer trazer isso para as pessoas, para que elas possam efetivamente aplicar isso, né? Então, esse foi também um dos motivos que me fez pensar. Eu falei, cara, a gente precisa criar um movimento, né, que possa estimular as pessoas a transformar a logística do centro de distribuição no Brasil. Então, essa é o propósito desse movimento. A gente estamos oficialmente lançando ele hoje, né? A Silvana é nossa primeira assim, convidada a partir desse movimento, né? Espero que ela divulgue lá na empresa também. Então, a gente quer realmente que o Brasil seja referência, né? E para isso temos que ajudar as pessoas, né? Então, esse movimento, a gente em breve vai ter algumas novidades pintando por aí, né? E basicamente o que a gente espera também, né, é trazer como é que a gente vai atingir isso. Primeiro, capacitando as pessoas, né? Então, a gente vai trazer conteúdos que podem ajudar você a aplicar no seu dia a dia, né? Lives, né, que falem um pouco dessa questão da produtividade, entrevistar profissionais como a Silvana. Semana passada a gente teve um convidado especial também, já teve o convidado da Bemol, já teve o Alex, não sei se você lembra, Silvana, lá da Copenhague, ele esteve aqui com a gente. E a ideia é apoiar vocês que são profissionais de logística nessa jornada, atingir esses resultados que vocês viram até aí, né? Então, esse movimento, na verdade, ele não está começando hoje, ele só foi nomeado hoje, né? A gente, na verdade, vem já fazendo algumas coisas. As lives são uma iniciativa que eu assumi o compromisso de fazer 50 lives esse ano. Ainda bem que a Silvana aceitou, então já são 2 esse ano. Né? A gente sabe que o pessoal está de férias, né? Mas tudo bem, faz parte, a gente vai ficar gravado. Lançamos há pouco tempo atrás o nosso podcast
2BLincast, então convido a todos a ouvir, você pode ouvir no carro, né? Pode ouvir quando estiver fazendo uma viagem. Temos artigos no site da 2BLin, publicações nas redes sobre dicas de desenvolvimento, a gente está intensificando isso, passando isso para todos, o próprio livro, e logo, logo vai ter um evento gratuito aí ensinando o método, né? Essa é a novidade aí, deve ser em fevereiro, então estejam antenados aí participando para saber como participar, né? Participando das lives para saber como a gente vai abrir as inscrições aí, né? E vocês que estão aqui agora ao vivo, né? Quem estiver ao vivo pode mandar pergunta agora, né? Tanto para mim como para a Silvana. A Silvana acho que é a nossa principal estrela aqui do nosso programa de hoje, né? E aí a ideia é que você se conecte conosco, né? Nas redes também, é outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, hein, Silvana? Eu já ia passando para você a bola. Mas a ideia é que as pessoas possam se conectar nas redes e também compartilhar, né? O que aprendeu aqui, se aplicou no seu dia a dia ou não. Então, a ideia é essa, a gente criar uma rede. Hoje, a rede de LinkedIn ela já é uma rede grande, né? Que eu tenho muitos contatos, mas eu quero ampliar essa rede no Instagram, né? E conto com a ajuda de todos aí para a gente fazer esse movimento realmente ter algum efeito, né? Sobre o centro de distribuição no Brasil, e principalmente nos profissionais, né? Acho que esse é o ponto-chave. Então, agora, Silvana, eu queria te agradecer mais uma vez, né? A Silvana teve a gentileza de aceitar meu convite, eu sei o quanto é difícil, né? E eu pensei até que ela estava de férias, mas ela não está de férias, então beleza. Então, Silvana, se você pudesse apresentar um pouquinho, pode ser? Então, vamos lá, né? Eu sou a Silvana, hoje eu trabalho como gerente de produto, né? Product Manager na loja do mecânico, dentro da área de tecnologia, tá? Produto dentro de tecnologia. Mas a gente vai chegar aí como que a metodologia ajuda eu na tecnologia, né? Eu já tenho mais de 15 anos de experiência, né? Então, eu comecei lá de baixo, na operação, lá como auxiliar, né? Às vezes, quando a gente está iniciando na área de logística, a gente fala como auxiliar, às vezes levando peça, né? Ou fazendo ali a separação, né? O picking, o packing, né? Mas, né? Será que tem futuro? Tem futuro. Né, basta você estudar, se determinar, né, se atualizar de tudo que acontece aí no mercado. Então, eu comecei como auxiliar dentro de uma montadora como terceira, né, numa empresa de logística, né, e hoje estou aqui na área de tecnologia, atendendo meus clientes que são logística e supply, né, com bastante cuidado, com bastante anelo, colocando meu cliente no centro. Né? Então, resumindo, né, Alexandre. E aí você fala um pouquinho da sua carreira, como é que foi esse contato? Porque a gente se conheceu lá atrás, né, Silvana? Foi lá, acho que faz uns... Olha, eu estava pensando que já faz quase 10 anos. Foi em 2016, né, que nós nos conhecemos no grupo CRM. Né? Então, como eu falei para vocês, eu comecei lá, daí eu fui crescendo, daí eu entrei numa empresa como operadora de empilhadeira, que foi na Colgate, eu fui a primeira operadora de empilhadeira mulher lá dentro. Né? Aí eu virei analista, aí eu virei supervisora, aí eu fui como supervisora, né, de logística lá para Copenhagen, né? Então, devido ao meu desempenho lá dentro, enfim, colocar gestão visual, né, alguns processos ali que melhorou bastante, né, a eficiência da empresa, porque naquela época o armazém não tinha automação, era todo manual ali, né? Aí eu recebi o cargo de coordenadora Lean, né? Então, aonde ali conheci o Alexandre, ele deu ensinou toda a metodologia, né, pra gente. E eu, como coordenadora, eu tinha ali, né, a minha função de verificar o que a gente mapeou no processo de melhoria, né, e se as pessoas, né, responsáveis pelas áreas estavam aplicando ali, né, as atividades que a gente deixava para elas, né, e as tarefas para elas executarem, né. E ali eu achei muito interessante, algo que eu aplico até hoje, né, em tudo que eu faço, né, realmente mapear o processo, né, de uma forma eficiente, né, porque não adianta a gente achar que a gente sabe mapear, né, o que uma operação precisa, só que se a gente não aplicar as ferramentas adequadas, né, a calcular o tempo, né, a verificar se o fluxo vai ser contínuo, né, na Copenhagen mesmo, né, eu lembro que a gente ia no Gemba, né, Alexandre, e eu falei, nossa, fiquei assim, deslumbrada, né, como que
ele calculava ali o tempo que o pallet percorria dentro da produção, né? Mas também, né, veja bem, depois a Copiare colocou uma automação, né? E essa automação, será que o processo era eficiente? Aí a gente viu que não era, né, Alexandre? Porque o robô, ele fazia um retrabalho, porque separava por pedido, então seria por loja, né, por pedido. Sim. E aí ele ia várias vezes lá na posição e trazia o pallet, e isso dava muito transtorno com manutenção, né? Aí, através do Lean, através dos cálculos, também a gente viu que o mais eficiente era programar, né, aquele sistema para separar com um pedidão, né, para um pedido pai, onde o robô ia uma vez só e trazia toda a produção do dia, né? E então foi ali que a gente se conheceu. Depois disso, né, eu saí do grupo CRM, fui para outras grandes empresas, né? E aí, quando teve a pandemia, ali, logo na pandemia, eu trabalhava numa empresa que era presencial e eu já tinha migrado para a área de tecnologia atendendo logística, né? E eu ia implementar um sistema e o que aconteceu? Veio a pandemia, cortaram. E aí teve o corte de projetos de tecnologia. Aí nisso eu fui desligada. Aí o Alexandre lançou logo em seguida um curso, né, de Lean, logística, né? Lean, né? Isso. Aí eu falei assim, vou fazer o curso, né, para me atualizar, né, mais ainda, porque eu já tinha tido toda a experiência ali no grupo CRM e eu aplicava ali no meu dia a dia, né, e é muito interessante porque até esses dias eu acabei aplicando a metodologia do curso dele, por quê? Né, porque eu estava verificando ali uma melhoria, né, para o sistema que eu tenho, o WMS do sistema que eu tenho hoje, né, na onde eu trabalho, né. Então, a gente ia colocar ali, né, desenhar toda a mudança do packing ali, né, e da separação. E aí eu falei assim, puxa, mas eu tenho que fazer a gestão, pensar, né, quais os benefícios que ele vai ter, né, porque quando a gente traz a metodologia, a gente tem que mostrar para uma diretoria, para o CEO da empresa, né, quais os ganhos que eu vou ter de tempo, de custo, né, no processo, principalmente tempo e custo em processo, né? E aí, então, através das perguntas que eu aprendi também no Lean, né, eu faço ali as perguntas para a gestão e faço ela trazer a resposta ali, a gente buscar os cálculos, né? E aí veio lá, né, o armazenar, né? Eu vejo que o sistema, né, do modo que ele está desenhado hoje, ele faz com que a operação armazene muito ar, né? E aí, como eu tinha feito o curso, eu lembrei, né? E eu até usei ilustração para explicar, né, para o gerente do sistema que vai ter que desenvolver, né? Legal. Então, aí a metodologia, porque ela vem, ela me ajuda aqui, porque eu fico no meio de campo, né? Digamos que eu sou uma tradutora do que a operação precisa para que a tecnologia desenvolva da melhor forma. Né? E como que eu vou fazer essa tradução se eu não entendo da língua? Então, eu tenho que entender muito bem de operação. Né? Legal, é por isso que eu comecei a ser contratada por tecnologia. Para quê? Para que eu traduza a necessidade do meu cliente interno, que é a minha operação, é a logística, para a tecnologia. E aí, sim, eu desenvolvo de uma maneira coerente, porque se eu não mapeio e não traduzo, aí o desenvolvimento eu desenvolve errado, aí eu tenho um retrabalho e minha operação se frustra e não utiliza o que foi desenvolvido. Aquela tecnologia. E até mesmo para contratar um sistema eficiente para a minha operação. Né? Se eu não entendo o meu cliente, né, eu não sei a necessidade e a dor dele, como que eu vou buscar um sistema no mercado que atenda? Né? E aí, o que acontece? Muitas vezes tecnologia, ela busca o sistema errado porque ela não entende a dor do cliente, não entende da operação. Então, o Lean realmente ele é um divisor de água até nisso, né? Até para mim tomar uma decisão de qual é a melhoria correta e o melhor sistema para entrar na operação, no caso. Poxa, bacana, Silvana. A gente sempre fala isso, né? Não adianta você aplicar a tecnologia num processo que não está estável, que não está definido, né? Senão você põe dentro do sistema o desperdício, né? A gente sempre fala isso também, né? O sistema é super importante, a gente tem ajudado aí várias empresas também. Agora, me fala um pouquinho. Então, Lean para você foi importante na sua carreira, né? Super importante, né? Sim, super importante para mim, realmente, mapear o que a operação precisa, né? Desenhar um fluxo contínuo, porque até hoje o que acontece? Não é só trazer um sistema, eu mapeio, falo assim, qual é o seu processo atual?
tem alguns clientes, né, eu falo clientes internos, né, algumas empresas que eu já entrei que tinham um processo desenhado bonitinho, mas tem empresas que não tem desenho, não tem nenhum POP, né, que é o procedimento operacional padrão. Aí que eu tenho que fazer, eu tenho que desenhar o processo atual, né, e nele, utilizando ali as ferramentas, né, dos 5 porquês, né, PDCA, né, aí eu consigo ali verificar onde que está a dor dele. Aí eu desenho o fluxo ideal com ele, que seria o fluxo contínuo. Aí, através do fluxo contínuo, eu vejo qual ferramenta de tecnologia se enquadra, ou qual melhoria que vai se enquadrar ali, para que o fluxo dele continue sendo contínuo, para que não tenha, né, o zigue-zague, né, na operação, digamos assim, né, que ele não fique que nem barata solta no processo. Sim, no fim você acabou respondendo a minha próxima pergunta, né? Eu ia te perguntar o quanto isso te ajuda na área de TI. Poxa, ajuda demais pelo que você está falando, né? Ajuda bastante, né? Ajuda a trazer um processo eficiente, né? E o sistema também, ele rodar de forma eficiente, né? De uma forma Agora, contínua. Quais são os desafios que você mais enfrenta no seu dia a dia, Silvana? Assim, porque você está numa empresa que as pessoas têm lá, né, uma iniciativa Lean, né? A gente já conversou sobre isso, mas tem algum desafio assim que você encontra que às vezes você tem que dar um passo para trás e falar assim, olha, deixa eu voltar aqui, como você falou, né? Mapear, enxergar, como é que funciona? Quais são os desafios que você enfrenta? Então, desde que a loja do mecânico não é a primeira empresa que eu entrei na área de tecnologia. Na Renner também eu era da área de logística, mas eu desenvolvia sistemas para logística, né? E no cumpri bem também, né? Então, eu era da área de tecnologia, mas aí eu verificava as melhorias, como que era a situação da operação, né? E, geralmente eu vou muito na operação para me verificar, né, como que é o processo atual, né? Mas o desafio é esse, né? É entender como que está hoje a operação, né? E se ela não está de uma forma adequada, é lógico, a gente vai conversar, né? No caso da empresa que eu estou, ela já está aplicando a metodologia Lean, ela tem um gestor que aplica Lean na operação, isso ajuda bastante, mas é algo novo, então não é toda a empresa que está aplicando a metodologia, né? Digamos que é o CD parte operação, mas ela tendo logística, assistência técnica, né? Transporte, supply, né? Nossa. E então são todos, né? Assim, então digamos assim, eu tenho a parte de algumas partes que não chegou ainda, né? A metodologia. Então, eu estou já há algum tempo, então o que eu faço, né? Através do mapeamento, através das perguntas, a montagem do fluxo ideal para a operação, eu estou aplicando a metodologia ali com eles, né? E até mesmo na visita, né, que eu faço, eu consigo, né, visualizar e até mesmo orientar operacionalmente, mas de uma forma bem humilde, né? Porque a gente está lá para ajudar, como eu já fui do lado de cá, e eu estou do outro lado, mas eu mesmo, na minha função, fico no meio, né? Então, esse é o desafio, né? Eu traduzir de uma forma eficiente, mas sempre colocando o meu cliente no centro, né? Tendo empatia para com o meu cliente, né? Digamos assim, você é da área de tecnologia, você tem que... Não, eu estou aqui, né? Para realmente ter empatia para com o meu cliente e trazer a melhor solução para ele. Que é um dos princípios do Lean, né? O primeiro princípio é entregar valor para ele, né? E ele você vai ter que entender, né? Não importa se é o externo ou interno, né, Silvana? Essa visão que você tem é um diferencial enorme aí que eu vejo que você tem em relação ao que eu vejo por aí, né? Muitas vezes a área de TI, ela simplesmente chega, não, me diz o que você quer e tudo bem, aí eu vou tentar fazer aqui, mas às vezes nem vai na área, né? Nem vai, não, nem vai no meu cliente. É um outro diferencial aí que eu vejo, né, de você como uma profissional realmente diferenciada por essas características, né, que você desenvolveu ao longo da sua carreira, né? Parabéns. E a humildade aí que você falou, né? Eu também sempre tento, né? Eu falo para as pessoas, né? Às vezes você vai numa operação e eu falo com as meninas, né? Outro dia eu recebi um feedback fiquei super feliz lá naquela empresa na que você trabalhou, na Copenhague. Eu cheguei assim, a menina falou assim, nossa, Alexandre, que bom que você está aqui, cara. Eu era da área de embalagem, você foi lá, nos ajudou. Ai, nossa, que bom que você está aqui, nós temos um monte de problema. Ai, estou muito feliz. Eu falei, nossa, eu também. E eu falei assim, eu não sei nada aqui. Ela falou assim, não, mas a gente ajuda, né, a te passar informação, né, Silvana? É super importante essa postura, né, de humildade, né? E o Lean, ele ajuda muito nisso, a gente motivar as pessoas, né? Porque imagine, né, a pessoa às vezes está lá há anos trabalhando naquela operação com uma dor,
né? Ela está com a liquadora. E aí, muitas vezes, as pessoas não trabalham motivadas, né? Elas trabalham porque necessitam. Elas falam, nossa, se pudesse escolher... Porque eu vim lá da operação, né? E eu já fui gestora de operação e eu sei, né? A gente escuta. E aí, quando o Lean, ele vem, né? Ele traz, digamos, vem com uma varinha mágica, né? Né? E melhora o processo, o fluxo é contínuo, né? Então, digamos que a qualidade do trabalho melhora, né? A pessoa ela não fica ali engessada num processo, né? Às vezes ela quer trazer eficiência, quer trazer produtividade, ela não consegue porque ela fica engessada pelo processo atual, né? E quando ela trabalha com fluxo contínuo, não, tudo flui, elas trabalham mais motivadas, mais engajadas, né? Principalmente se ela for incluída ali, né? No projeto, mudança, né? Se ela é incluída no projeto em si para participar, e ela fica mais motivada ainda, porque eu lembro quando ela fala assim, você vai ser a coordenadora ali, eu fiquei, nossa, que legal, né? Mas a Copenhaga tinha uma gestão muito boa, né? Eu falo que é um dos melhores gestores, ele sempre motivou, ele agiu por meritocracia ali, né? Então, mas ainda, quanto mais ainda te dando esse engajamento, né, de melhorando a operação com a metodologia e deixando você participar, né, ali do método, né, é super legal. E aí a operação em si, a pessoa que está lá, ela que sabe mais que todo mundo, né, porque ela que está no dia a dia, então é muito importante ir a campo, perguntar, entender a dor do cliente, ter empatia, né, ver a visão dele, né, e colocar em prática ali. Olha aí o comentário do Edson Moreira aqui, ó. Muito bom, Silvana. Gestor de logística precisa ser intérprete operacional, olha só. Legal, né? Bacana. Ô, Silvana, assim, a gente, se você está vendo aí, quiser fazer alguma pergunta, só escrever aí no LinkedIn ou no Instagram, eu não consigo ver aqui, ou no YouTube, né? Para a gente passar para a Silvana aqui. Silvana, a gente está chegando meio que no final, assim, a gente, né, gostaria de ficar muito tempo com você, né? Vou te fazer uma pergunta aqui, vamos ver se pinta alguma pergunta aí, mas que dicas você daria para quem quer ter uma carreira de sucesso, assim, na logística, né? Que é onde você passou, hoje você está em TI, mas acho que é mesmo TI, né? Me fala das duas funções, né? Sim, então, o primeiro passo é você sempre se manter atualizado, né, de tudo que acontece no mundo, né? Porque a gente fala que o mundo está em constante evolução, né? E vem a globalização. Se você não se atualiza, você fica para trás, né? Então, você tem que se manter atualizado, né? Eu falo para a gente fazer um plano, né? Onde que você quer estar, né? Daqui a um ano, se eu sou auxiliar, eu quero ser um assistente, onde eu estou, onde eu quero chegar, e o que eu preciso para isso? Busca sua gestão, né? Converse com ele, fala, eu quero crescer, eu quero chegar nisso, porque muitas vezes não tem o feedback que deveria ter, né? A gente sabe e muitas empresas aplicam, né? É super legal o feedback. Mas se não tem, vai atrás, busque, pergunta o que está faltando para você desenvolver de competências técnicas, né? E vai estudar, né? E o Lean é uma forma, se você trabalha na operação e quer entender sobre fluxo contínuo e quer entender toda a operação em si, porque o Lean não é só para logística, né? Ela é aplicada no dia a dia. Eu aplico ela em tecnologia, eu aplico ela na minha casa, né? Para mim não ter retrabalho em casa para guardar as coisas, depois ficar procurando, né? Então, é o fluxo contínuo. Recebe do mercado, já tem o lugar certo para colocar, né? Então, você pode aplicar em todas as áreas ali da sua vida em si, né? Da empresa também, né? Então, sim, vai, verifique como que pode aplicar. O Lean, ele vai te ajudar. Começa fazendo um curso básico, se informe no YouTube, Google. Aí tem o Alexandre aqui que está dando esse baile. Temos vários vídeos gratuitos. De graça, né? Para todo mundo. Então, já é um começo, né? E é isso, né? Estude, põe em prática o que você está estudando, procure ser curioso, né? Vai perguntar para um, para outro como que é. Como que é a parte de planejamento, né? Da logística, como que funciona, né? Alguém sabe, né? Como que faz a demanda, né? Como que é o recebimento, né? Como que organiza ali o recebimento de uma forma mais eficiente, né? Pela curva ABC, né? Para armazenar. O Lean ensina isso, mas, né, dá para também aprender ali, né? Como que funciona o meu picking, né? Será que o pick da minha empresa é mais perto da minha expedição para trazer maior eficiência da curva A? O Lean ensina isso também na metodologia, mas é algo que você já pode começar ali mapeando como que é na sua operação, né? E aí você vai crescendo, né? Aí fala, mas o meu objetivo é ir um dia para a tecnologia. Então, lembre-se, a área de tecnologia tem várias áreas, e tecnologia, hoje em dia, uma das maiores tecnologias é para a logística,
né, o desenvolvimento é para logística, o cliente que dá mais retorno para a tecnologia. Então, estude logística, e aí a tecnologia, que nem eu caí na tecnologia de paraquedas, eu não fiz faculdade para tecnologia, tem alguns cursos de metodologia ágil, né, tem o Lean, tem Scrum, tem o de Product Owner, Product Manager, né, mas tudo isso foi gerando em torno ali do Lean, né, começou pelo Lean, depois eu fui trazendo as outras metodologias ágeis que é usada na tecnologia até hoje em dia, né. Sim, que a origem é Lean, né? É legal, eu li outro dia um livro, né? Eu li outro dia um livro de metodologias ágeis, né? Que fala exatamente isso, fazer mais com menos, né? Como a gente atingir isso. Silvana, muito legal, assim, realmente a gente era para ter dado 30 minutos, deu 40, então, olha, queria te agradecer aí do fundo do meu coração, queria aproveitar aqui também dizer a todos aí que nós estamos aí nessa jornada, espero contar com todos, né, que estejam, né, cada vez mais envolvidos nisso. A gente quer realmente disseminar esse movimento no Brasil, né, e a gente tem tido um feedback legal das pessoas que estão procurando conhecimento, e a gente está aqui para ajudar, né. São várias formas, a gente está colocando algumas delas já, né, o podcast, né, o próprio artigo. O livro está disponível também no nosso site, no site do Lean Institute. Então, é o que a Silvana falou, busque conhecimento, não fique aí esperando, né, que as coisas não caem do céu, né, Silvana? Isso, né? A gente tem que ser protagonista, né? A gente tem que ir atrás, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho oportunidade. Não, você está indo atrás da sua oportunidade, né? Você constrói a sua história. Se você for atrás, você consegue. Eu posso dizer isso por experiência própria, né, assim, né, tudo vai atrás do conhecimento, pergunte, né, tenta, né, conversar com pessoas que estão ali na área onde e tem uma posição de que você queira chegar ali, né, dentro da operação. Quer ser um coordenador Lean? Então, procure entender quem trabalha com essa função, né, um gerente, né, então aí você vai construindo o seu caminho, né, e as coisas acontecem. Silvana, muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Só dizendo que esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, que é o Lean em 1 Minuto. Vamos poder, inclusive, divulgar aí para a rede de vocês, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, Silvana. Gente. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.